mais, amém? Como a Carol já falou, estamos aí no primeiro culto do ano de 2024, primeira ceia. Feliz que você está aqui com a gente para participar desse momento. Ano novo, perspectivas novas, sonhos novos. O que você prometeu para 2024? Fala para nós. Nada? Fala aí para mim. Eu prometi 10 quilos a menos. 10 anos prometendo uma emagrecer 10 quilos. Tem que dinheiro. A gente tem que dinheiro. O que você prometeu aí? O que mais? Estudar espanhol. Estudar. Promessa boa. O que mais? Viajar. O que mais? O que vocês prometeram aí? Ninguém vai falar mais como ninguém prometeu nada? Oi? Jogar vai jogar futebol, voltar a jogar futebol. Ano novo, expectativas novas, sonhos novos, a gente pensa no futuro, a gente pensa no que nos espera, a gente pode ter algumas certezas, poucas, a gente pode ter o privilégio de começar o ano de 2024 olhando para a mesa. E talvez, independente do que vai acontecer, independente das incertezas que a gente tem, são muitas, você tem muitas incertezas, talvez sim, talvez não, eu tenho algumas, você talvez tenha outras, poucas, muitas, mas uma das certezas que a gente pode ter nesse ano é que a graça continua disponível para nós. Salvação, sacrifício de Cristo que a gente lembra nessa manhã, continua dando para nós o privilégio de sermos chamados e conhecidos como filhos de Deus. Continua dando para nós a honra de estarmos aqui nessa manhã e podemos cantar que Ele não nos deixa. Podemos cantar sobre esse Pai amoroso, sobre esse Deus poderoso que entregou o seu único Filho por amor a nós. E nós vamos ter o privilégio de, nesta manhã, neste domingo, 1º de janeiro, participar do pão, participar do cálice, agradecendo pelo tamanho do sacrifício. Mas mediante tudo isso, irmãos, eu li um versículo lá em Salmo, versículo conhecido. Parece que Salmo, não sei, parece que é meio Salmo, parece que Salmo é mais velho, um negócio conhecido, você conhece aqui, um texto meio velho, meio antigo. Parece que as palavras de Jesus trazem muito mais novidade para nós. Mas o salmista lá no 119, Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: você já sabe de cor, fala aí quem sabe. Salmo 119, 105, quem sabe de cor, você vai aprender naquela cena. Olha, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, na minha versão aqui, e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu li uma pequena resenha sobre, usando esse versículo num pão diário do Max Lucado, que dizia o seguinte: Deus não deixa que eu e você vejamos a cena que está distante. Então Deus não deixa que a gente veja a cena que está distante. Então eu e você devemos parar de procurar essa cena que está lá distante. Eu e você devemos parar de procurar esse futuro, essa coisa que está longe, porque o que Deus promete para nós, o que o salmista diz para nós aqui, é que existe uma lâmpada sobre os nossos pés, e essa lâmpada não é uma bola de cristal para enxergar o futuro, e por isso a gente não precisa estar preocupado com amanhã, a gente não precisa estar aqui perdendo sono por conta do amanhã. Nós somente precisamos
esse Deus de graça, esse Deus de amor, nos conduz, nos guia, para que a gente possa encontrar graça para nos ajudar quando precisarmos. Lâmpada para os nossos pés, para que haja uma clareza para o nosso caminho nesse ano de 2024. Talvez a maior certeza para nós nesse início de ano é que nós temos certeza, nós precisamos confiar que Deus nos conduz e Ele vai, por conta da sua graça, nos ajudar quando nós precisarmos. E talvez isso seja a resposta para toda a ansiedade do ano. Estamos aqui no dia 7 do ano de 2024. Quão ansioso você já ficou? Deus promete para nós uma lâmpada sobre os nossos pés para nos guiarmos pelo nosso caminho desse ano, pelo nosso caminho dos outros anos, pelo caminho de 2025, de 26, de 27. Acho que a gente não precisa de mais nada, irmãos. Temos todas as instruções através da palavra de Deus. O que nós precisamos, eu não sei, como é que eu posso fazer? Nós temos as instruções, nós temos a palavra que pode nos ajudar, nós temos a certeza que Deus cuida de nós. Ele pode colocar uma luz para guiar o nosso caminho. Irmãos, da mesma maneira como Jesus foi guiado até a cruz, essa ida de Jesus até a cruz, da morte de Cristo, a ressurreição, é o que nos traz nessa manhã, é o que nos dá a oportunidade de participar. Eu tenho certeza, irmãos, a minha oração por mim, por você, é que Deus nos guie durante esse ano, que Deus nos dê o caminho, que Deus nos dê a direção. E quando eu pensava disso, irmãos, eu lembrei daquela música do Zeca Pagodinho. Quem gosta do Zeca Pagodinho? Levanta a mão. Aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu fiz uma paródia, eu vou tocar no retiro. Quem for no retiro, leva o cavaquinho, Sérgio. Fala, deixa a vida me levar. Não, a gente fala, deixa Cristo me levar. Cristo leva ele. Deixa Cristo me levar, Cristo leva ele. Deixa Cristo me levar, Cristo leva ele. Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E Deus nos deu tudo, amém? A vida não me leva não, quem me leva é Cristo, Ele que me guia, Ele que me conduz. Ele tem um caminho bom para mim, Ele tem um caminho perfeito para mim, Ele tem uma lâmpada, uma luz, Ele tem um novo caminho, um caminho melhor para nós. Assim, irmãos, como nós olhamos a ceia, podemos olhar o caminho que Ele trilhou para Cristo, para o seu único Filho, forjado lá, para que tivesse um ministério, 30 anos esperando. Quando ele era pequenininho, ele já falava dos doutores da lei, ele já podia debater, ele já tinha conhecimento, mas não era a hora. Ele esperou até iniciar o seu ministério lá com 30 anos, e depois de 3 anos de ministério, ele foi até a cruz. E aqueles que olharam essa situação se sentiram derrotados. Aqueles que não esperaram o domingo, irmãos, que olharam somente a visão. Se nós contarmos essa história para alguém que não conhece ela, se nós contássemos a história até sexta-feira, irmãos, é uma história de derrota. Cristo morreu. O Messias, a esperança de Israel, a esperança do povo, morreu. Foi crucificado, nós podemos ver lá. Foi crucificado numa altura que todas as pessoas, todo mundo podia ver, era um evento. O que aconteceu ali? Só que se nós formos, peraí, deixa eu te contar mais essa história. Se passou o sexto, se passou o sábado, mas é no domingo ele ressuscitou. E ele está vivo. E é esse Deus vivo que tem o melhor caminho para nós em 2024. É esse Deus vivo que nos dá a honra e o privilégio de serem chamados filhos, de podermos participar nesta manhã, de podermos pegar o pão, de podermos lembrar do corpo dele partido, de podermos pegar o cálice e lembrar que aquilo remete para nós sangue derramado, mas nós podemos lembrar que ele não está lá, ele está vivo.
Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida, por mais que eu saiba de muitas coisas, eu não sei te falar nada sobre o ano de 2024, não sei te falar. Não consigo te falar nada. Posso te dar uma opinião, posso chutar alguma coisa. O que tu acha, Leandro? O que tu acha que vai ser para eu ganhar a eleição aqui? Quem tu acha que vai ser campeão paulista? Quem tu acha que vai ganhar a Copa América? Quem tu acha que vai... Mas eu não tenho certeza de nada. Algumas certezas eu tenho, irmãos. E você também já sabe, mas eu queria reforçá-las com você nessa manhã. Lá em Malaquias 3,6 tem um versículo que diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. E se você precisa escrever alguma coisa no lugar na sua geladeira, fazer uma tatuagem, uma pulseirinha, eu não sei. É importante que você escreva e guarde que Ele continua sendo Deus. O mesmo Deus que venceu a morte, o mesmo Deus que ressuscitou no terceiro dia, Ele continua sendo Deus, porque Ele diz aqui do profeta, através do profeta Malaquias: eu não mudo, eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre. Esse Deus que nós cantamos é um Deus que não oscila. Nós podemos olhar para frente, irmãos, e crer que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nós podemos olhar, irmãos, e pegar o texto de Tiago 1,17, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, do Pai das luzes. E o final do texto de Tiago 1,17 diz que não muda, Ele não muda. E tudo que é bom, Ele nos dá. E vai ser assim em 2024, irmãos. Lâmpada sobre os nossos pés, para nos conduzir conforme a vontade dEle. Esse é o ponto que dói para nós muitas vezes, esse é o ponto que a gente precisa entender, porque lá na cruz, lá antes da cruz, lá no jardim, Jesus estava pressionado, o peso do meu e do teu pecado era muito grande, e Jesus fala: Pai, eu não estou aguentando, está difícil, está complicado, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. E eu posso até cogitar aqui, irmãos, e a gente pode até cogitar que talvez, naquele momento, a vontade de Jesus era que o cálice fosse passado mesmo, e ele pediu isso: Pai, se possível, passa esse cálice, não quero mais esse cálice, mas a minha vontade está condicionada à tua vontade, a minha vontade está condicionada à tua soberania, tu és soberano. Nós precisamos confiar na soberania de Deus, aceitarmos a soberania dEle, porque foi assim lá na cruz, foi assim lá na cruz, o rei dos judeus morto, mas que imagem gloriosa no domingo, túmulo vazio, Ele estava vivo, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Por isso, irmãos, não desista, não canse, não perca a esperança, não deixe de buscar, não deixe de orar, não deixe de clamar a Deus, não deixe, continue clamando, continue crendo. Ele é o mesmo esse ano, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã, Ele é o mesmo que tem nos acompanhado, Ele era o mesmo há 2000 anos atrás. Ele ainda cura, irmãos. Ele ainda liberta, Ele ainda faz milagres, Ele ainda fala. E cabe a nós continuar clamando, continuar buscando, continuar batendo na porta, continuar confiando que Ele nos guia, continuar confiando que Ele é lâmpada para nós, para nos direcionar o caminho. Por mais que seja tudo estranho, por mais que seja muitas vezes contra a cultura, por mais que seja tudo diferente, nós precisamos viver confiando, não na minha força, não na tua força, não na nossa força, mas confiar na força de Deus. Tudo pode falhar, irmãos, tudo, mas em Deus não há nenhuma sombra, nem variação de mudança. Ele não muda, Ele não falha, Ele não chega atrasado. Esse é o nosso Deus, a hora dele é perfeito, o Deus da nossa salvação, Deus que pagou um preço altíssimo por nós. Leandro, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus.
e se Ele continua sendo Deus, e se eu quero confiar na minha vida, e se eu quero então fazer com que Ele me mostre o caminho, eu coloco tudo, toda a minha vida, eu despejo as minhas ansiedades, a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que desejo diante dEle. Foi assim que Jesus fez lá no jardim. Pai, estou aqui, sou teu servo, se possível, mas faz a tua vontade. O controle é Deus, pertence a Ele. Nossa melhor opção é colocar isso diante dEle. Se o Senhor não edificar a nossa casa, nós vamos trabalhar em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, nós vamos vigiar o sentinela, vigia de bobeira. Inútil é para nós se levantar de madrugada, inútil para nós repousar tarde, inútil para nós é comer pão de dores, porque é Ele que nos dá. É o que diz o Salmo 127:2. É Ele que vai nos mostrar o caminho, é Ele que vai nos mostrar a direção para esse novo ano. E muitas vezes a gente não tem razão, irmãos, de novo, com a nossa força, parece, não, eu controlo tudo aqui, tenho tudo certo, tenho a planilha, tenho dinheiro no banco, tenho as situações. Bem-aventurado, irmãos, é um homem que sabe que Deus tem o controle de tudo, e que acima de tudo confia nesse Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o diagnóstico muitas vezes ainda é ruim, a dívida ainda continua lá, o amor parece que foi embora, se esgotou. Aí você lembra que tem um Deus que não muda, que ainda pode, que ainda faz o sobrenatural, que ainda pode fazer todas as coisas, que tem um caminho bom para você, que tem uma lâmpada para te guiar. Aí nós entregamos então tudo para Ele. Deixamos a nossa pretensão, irmãos, como homens, de querer controlar a nossa vida, e clamamos a Deus, e deixamos tudo nas mãos dEle. Pedimos que Ele tome a direção das nossas vidas. Aquilo que eu não posso fazer, Senhor, Tu podes. Isso muda completamente a perspectiva das nossas vidas, irmãos. Porque nós temos diariamente que tomar uma decisão. Ou nós vamos tomar o nosso caminho, ou nós vamos estar conectados com Deus, para que possamos entender o caminho dEle para as nossas vidas e possamos deixar que Ele seja essa lâmpada para os nossos pés. O Salmo 18, versículo 30 a 32, na versão NVI diz o seguinte: este é o Deus cujo caminho é perfeito. Caminho perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. O caminho de Deus é perfeito. Ele é o Deus que torna perfeito o nosso caminho, mas não é conforme a nossa vontade, é conforme a vontade dEle. Deus tem um caminho perfeito para nós, irmãos. Assim como teve um caminho perfeito para o Filho, precisamos deixar que a palavra dEle, que a soberania dEle guie a nossa vida. Deixe que a soberania dEle guie a sua vida. Porque foi por isso que nessa manhã nós podemos celebrar essa história de amor. Podemos celebrar a história de um Deus que entregou sua vida por nós. Podemos celebrar a história, celebrar a mesa, porque um filho obedeceu o pai, confiou no pai, seguiu pelo caminho perfeito de Deus.
E é por isso, porque existia um caminho perfeito de Deus, para que houvesse a crucificação, mas que houvesse a ressurreição, que nós podemos participar nessa manhã. E esse mesmo Deus que não muda, esse mesmo Deus que continua sendo Deus, continua sendo poderoso, soberano, é esse mesmo Deus que nós depositamos as nossas ansiedades, as nossas incertezas e pedimos que Ele nos mostre o caminho perfeito deles para nós. O caminho perfeito dele para mim, para você, nesse ano de 2024. Deus, vamos orar, feche teus olhos. Senhor Deus,